Uhum. Consigo abrir porque... Acho que vou sair, vou entrar de novo. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro webinar do projeto Novos Talentos, terceira edição desse encontro com estudantes e escolas de astrologia, que carinhosamente eu e minha parceira astróloga Márcia Ferreira criamos. Hoje, trazendo a escola Carmen Ferreira, formações aqui de Portugal, e a minha escola Harmonizar, e as nossas respectivas alunas para fazerem apresentações com o tema Planetas. A Carmen Ferreira é licenciada em Psicologia pela Universidade de Lusíada do Porto, formadora certificada pelo IFP, hipnoterapeuta certificada em hipnose, hipnose clínica e ericksoniana, PNL, astróloga desde 2006 pela Mar Português, Oficina de Artes e Astrologia de Paulo Cardoso, com Isar Cap. E eu sou Patrícia Unarelli, astróloga especializada em astrologia empresarial, com foco em planejamento, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento profissional, formadora e mentora de novos astrólogos. E antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Esse projeto, pessoal, é uma parceria entre o CAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, da Márcia Ferreira, e a minha escola, a Escola Harmonizar de Formação, com o apoio da Associação Astrológica Internacional, OPA. E o objetivo principal desse projeto, que, assim, há tempos, né, vem sendo gestado, idealizado, nutrido, assim, com muito amor, né, e carinho por nós, é oferecer um espaço ao estudante de astrologia recém-formado ou ainda em curso, né, para que ele possa aprender a apresentar, a aprimorar, né, a sua desenvoltura aqui no espaço, né, de apresentação na rede, a sua comunicação, a sua exposição, né, organização e estruturação de ideias e de conteúdos, e assim, né, treinando os passos necessários para um dia, depois, já na vida profissional, ampliar as suas possibilidades de se apresentar em congressos, em seminários, em webinars, né, em simpósios. E além desse objetivo, a gente também quer promover as escolas de formação astrológica, as escolas profissionais de formação, e os professores, né, que ensinam, que acompanham, né, e que formam novos astrólogos para o mercado de trabalho. Bom, eu quero começar hoje contando assim uma história, né, para vocês, a minha história do projeto. Só que eu antes queria saber se vocês estão escutando, se está tudo certinho. Som, está tudo bem? Estão vendo a turma aqui do YouTube? Está tudo certinho? Tudo perfeito. Tudo perfeito? Então vamos lá, eu quero contar essa história, essa parte da história, porque a minha parceira Márcia contou já, né, a parte dela, né, porque um dia, em algum momento, nós nos encontramos para criar, né? E aí existiam informações, coisas que estavam acontecendo em paralelo, ela vivendo coisas e eu vivendo outras coisas, e aí esse ponto que eu quero hoje contar para vocês como foi legal, né? E as origens também dessa sinergia assim tão legal, né, entre eu e a Márcia. E o ano, pessoal, era 2020, né? A gente vai lá atrás um pouquinho no tempo, quando eu criei e idealizei uma série de lives no Instagram chamada Astrologia com Alunos. Eu não sei se a turma que está aqui acompanhou esse projeto, né, lá atrás. Eu fiz 4 edições dessa série, Astrologia com Alunos, de 2020 a 2022. Então, a gente lançou isso em 2020, em maio. Aí tivemos em junho uma segunda edição, tivemos em setembro uma terceira edição, e depois, em junho de 2022, do ano passado, a 4ª edição. A proposta do trabalho era, né, propor realmente um espaço de bate-papo, muito informal, né, não era uma apresentação diferente, né, do nosso objetivo hoje, um bate-papo informal com os meus alunos, né, trazendo conteúdos bem legais assim, de astrologia, mas também os desafios, os dilemas, os problemas, era um bate-papo, né, com as curiosidades do universo da jornada do estudante, de astrologia. Tinha como objetivo também, além desse conteúdo astrológico, trazer um pouquinho do olhar do estudante para essas questões, né? E o objetivo, além disso daí, era também, como é uma coisa que eu tenho assim muita, acredito muito, e eu sei que a Márcia também, que é treinar o aluno, né? Exatamente nessa desenvoltura, nessa comunicação, no relacionamento aqui na rede social, porque eu acredito muito que esse é um exercício fundamental para a prática da consultoria astrológica, independente até se você, como estudante, depois quer trabalhar com isso, vá fazer palestra ou não,
você vai precisar treinar essa exposição, porque para o seu cliente você se expõe, não é? É na consultoria astrológica. E aí formou aí um conteúdo assim bem legal, né? Tem bastante coisa, inclusive está aqui no canal, né? Do YouTube, todas essas 4 edições da série. E aí, gente, na terceira edição da série, em setembro de 2020, eu chamei a Márcia, né? Para participar como convidada especial. A Carmen também fez uma live dentro dessa série, né? Como convidada especial também. E a live da Márcia era um tema muito interessante, gente. É carreira astrológica internacional, aprendizado, experiências e desenvolvimento constante, construindo pontes entre os mundos. E foi, assim, uma delícia fazer essa live com ela. A gente percebeu, com certeza, nós percebemos ali que não ia poder ficar só na live, né? Não ia dar para ficar só na live. E aí a gente foi, né? Aprimorando as ideias afloraram, a gente foi percebendo valores assim similares com relação ao trabalho, com relação à preocupação com os alunos, ao ensino de astrologia. A gente sempre conversou muito sobre ensino da astrologia, o acompanhamento do aluno na jornada do estudo, né? Enfim, era um monte aí de pontos em comuns. E aí, em 2021, a Márcia, já na frente da OPA, né, a Organização para a Astrologia Profissional Brasil e Portugal, me convidou para também fazer parte da OPA. E assim a gente, formalmente, né, iniciamos ali uma jornada de parceria. E aí a gente foi afinando, essa parceria foi afinando as ideias, a gente foi trocando mais ideias, e aí sim, né, a gente, ela veio, né, para Portugal aqui para fazer um encontro, o primeiro encontro presencial aqui da OPA Brasil-Portugal, que foi muito legal também, né? E aí a gente foi, então, desenhando essa ideia, fomos desenhando, ele foi sendo criado esse projeto, e a gente tem essa felicidade hoje de apresentar a terceira edição do projeto Novos Talentos. A Márcia, vou apresentar agora, minha parceira Márcia, ela é astróloga certificada internacionalmente, psicanalista, atua na área de astrologia psicológica desde os anos 90, é palestrante em conferências nacionais e internacionais, representante de organizações internacionais desde 2010, foi responsável pelo ISAR Brasil durante muitos anos, tem uma escola de formação, que é o CAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, em Campinas, e está agora, desde 2021, à frente da OPA, a Organização para a Astrologia Profissional Brasil, Portugal e Países de Língua Portuguesa. Então, gente, por favor, agora, Márcia, a palavra é sua. Oi, gente, tudo bem? Olha, o que eu posso falar, como tem mais pessoas de Portugal nessa edição, né? Para vocês conhecerem o nosso grupo do Facebook, que é OPA Brasil Portugal. Muito fácil de encontrar, mas eu vou pôr os links aqui, né? Para vocês saberem todo o trabalho que tem sido feito. Você pode, como associado, né, mandar artigos, ou palestras, ou mesmo não precisa pagar palestra nenhuma, webinar, porque eles têm uma presença muito forte na internet, né? Eles têm coisas 2 vezes por semana ou mais, sempre, tem muita coisa na internet. E o que dá para fazer é acionar, para quem precisar, as legendas em inglês, né? Ou também esse nosso webinar aqui, eles vão fazer toda a divulgação com legendas em inglês. Então, tanto os webinars da OPA, vocês podem ativar as legendas em português, como também essas palestras de vocês agora serão divulgadas na comunidade internacional com legendas em inglês, tá? Então, queria convidar vocês para conhecer, para participar do grupo, sem compromisso, é lá que eu coloco todos os avisos, né? E a gente tem feito isso, né, Patrícia, de falar das escolas. Eu vou falar 1 minuto, nós estamos com o lançamento agora dos cursos, são 15 cursos online, né, da astrologia psicológica. A formação começa agora em fevereiro, tem os módulo 1, módulo 2, né? Enfim, o que é astrologia psicológica, que é a minha especialidade, que eu sou psicóloga também. Enfim, se vocês tiverem interesse, vocês me encontram no Instagram, Márcia Ferreira, Astrologia CEAP, e também nas páginas do Facebook, páginas da OPA também. Vocês são muito bem-vindos, tá?
Obrigada, gente. Obrigada, eu vou depois, gente, no corpo aqui do vídeo, né? Depois isso fica no YouTube. Então, esses links todos, né? Que a gente vai falar aqui, o link das meninas que vão apresentar, os nossos links, enfim, vocês acham todas as informações depois no corpo aqui do vídeo, tá bom? Aqui no canal do YouTube. Então, fiquem tranquilas que vai estar tudo ali. Só precisa rolar a barrinha ali de rolagem para pegar todas essas informações, né? Então, vamos, né? Vamos começar, Carmen? Vamos começar com a aluna, então, da Carmen. Ela vai apresentar a aluna, o tema, e aí a gente dá uma sequência já. Agradecer a todos pela presença, os que estão aqui agora e os que nos vão assistir mais tarde. Agradecer-te a ti e à Márcia por esta oportunidade. À Márcia especialmente por esta ponte que está a fazer com a OPA para a língua portuguesa, que faz tanta falta. E é mais uma oportunidade de unir a astrologia e a língua portuguesa, não é? Tem sido um trabalho já de há algum tempo e acho que é muito bom. Vou falar da Filipa. A Filipa já estuda há algum tempo astrologia. Já era uma apaixonada da astrologia quando nos conhecemos e tem crescido imenso. Tem em comum comigo o facto de sermos ascendente virgem, ser uma pessoa multifacetada, portanto os interesses dela são muito variados. A bio dela está por escrito, mas queria principalmente reforçar a questão da psicogenealogia, que é uma área de estudo também super interessante e que concilia muito bem com o trabalho de consultoria astrológica, e a contoterapia, que é uma coisa maravilhosa. Portanto, tenho a certeza que vão gostar do tema dela, porque ela é ótima a contar histórias, e vão perceber porque é que escolheu este tema, porque para falar de planetas em 20 minutos, a grande dificuldade era pensar qual era a parcelazinha que se ia incluir, e acho que vão gostar, espero que gostem e que continuem a acompanhar este trabalho maravilhoso que a Márcia e a Patrícia estão a fazer. Então, falta dizer que nos links que a Patrícia vai deixar, tem também o link para o meu site. As minhas formações têm estado um bocadinho como se diz em Portugal, em banho-maria. Não tem havido grandes mudanças, mas agora em março vai haver notícias. Portanto, se alguém quiser enviar-me um e-mail a demonstrar interesse, eu depois enviarei a informação atualizada. Então, aproveitem. Obrigada, Carmen. Obrigada, Filipe. Então, vamos lá. Já pode compartilhar a tela, tá bom? Já está aberto aqui para compartilhar. Precisa abrir o seu microfone, tá, Filipe? Ok. Agora sim? Sim, sim. Conseguem ouvir-me? Olá a todas, muito boa tarde. Antes de mais, e quero, antes de mais, agradecer à Carmen, que já conheço há alguns anos, que o destino fez com que me cruzasse com ela, porque eu, quando me inscrevi no curso, inicialmente nem sabia que a Carmen ia ser a minha professora, mas acho que os astros se alinham, e então tem sido um prazer esta caminhada, e a Carmen, além de uma professora, tornou-se uma amiga, uma mentora, uma orientadora, e quero agradecer a confiança dela para eu estar aqui hoje, e quero agradecer naturalmente também à Patrícia e à Márcia pela iniciativa e por tornar, de alguma forma, desmistificar tanto a astrologia e dar estas novas oportunidades de novas pessoas, não é? Como eu costumava brincar muitas vezes com as minhas colegas, os mais novinhos, entre aspas, no sentido do aprendizado, terem essa oportunidade também de poderem estar. Quando a Carmen me propôs, eu senti o meu nervoso do costume, mas ao mesmo tempo disse, eu não posso dizer que não, eu aceito o desafio, e porque de alguma forma é a primeira vez que eu estou a fazer uma apresentação de astrologia, tá? Eu já fiz várias lives com a Carmen, mas de uma forma muito informal, não é? Então, estar a fazer uma apresentação com toda esta estrutura é a primeira vez, e agradecer também a quem está connosco hoje, que tirou aqui um bocadinho do seu sábado para estar aqui, para nos ouvir. Então, estejam à vontade, acredito que depois
qualquer questão ou perguntas, a Patrícia também vai orientando, porque eu vou deixar, entre aspas, de alguma forma de vos ver, e eu vou aumentar só aqui um pouquinho o tamanho da minha apresentação, desculpem, e vou desligar aqui tudo o que está a causar aqui um bocado de som. Tá. E abrir aqui o link, então, a Carmen disse inicialmente, e foi exatamente isso. O tema que eu trouxe hoje, e depois faço questão que vocês compreendam porque, se calhar mais no final. Então eu vou falar sobre, trazendo do tema planetas, os amantes cósmicos na astrologia. E que é essa relação entre os planetas Vênus e Marte, que mitologicamente, uma das áreas que eu gosto muito, a Carmen falou, não é? A contoterapia, eu sou uma apaixonada por contos de fadas e também por mitologia, e eu gosto muito, para mim foi muito interessante associar as características mitológicas dos deuses aos planetas para que eu os pudesse compreender melhor, e o potencial do planeta era como se o planeta para mim fosse uma personagem e que tivesse aquelas características. E então eu quis trazer aqui algo que me toca particularmente, dois dos meus, entre aspas, preferidos, e depois eu vou mostrar porquê. Então eu quis trazer essa relação, a quem eu chamei os amantes cósmicos, entre Vênus e Marte, a relação entre os dois. Então, para enquadrar um pouquinho, e tendo em conta que aquilo que foi era que desmistificar e se calhar que isto pudesse chegar a um público ainda a iniciar a astrologia, partir do princípio, então, que falando em planetas, no momento em que nós nascemos, não é? Todos nós nascemos, os planetas estariam a ocupar determinada posição no céu em determinada constelação, não é? A constelação é essa que está associada a um signo. É como se uma criança nascesse neste preciso momento e a forma como os planetas estão colocados nas suas respectivas constelações definisse de alguma forma aquilo que eu gosto muito de chamar o nosso mapa da alma, o nosso cartão de cidadão da alma, né? E que de alguma forma mostra então os nossos potenciais, os nossos desafios, daquilo que nós viemos manifestar aqui nesta vida. Isto só para fazer um enquadramento em termos da definição dos planetas na astrologia. Depois, enquanto planetas, são 8 os planetas no sistema solar. Vamos partir por aqui, não é? E há pouco a Carmen estava a dizer, a Filipa sempre gostou muito da astrologia, e sim, quando eu encontrei com a Carmen, eu já gostava muito da astrologia, e quando eu estava a preparar a apresentação, foi muito curioso porque eu lembrei-me que eu disse assim, nossa, quando eu pus esta definição de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Plutão, e o planeta Terra, naturalmente, eu lembrei-me que quando comecei a estudar ainda na escola primária, nos primeiros anos, 5, 6, 7 anos, e que nós falamos pela primeira vez nos planetas e no sistema solar, para mim aquilo era a minha matéria preferida, era o meu tema preferido, eu não sabia porquê, não é? E lembrei-me disso no momento em que defini os planetas, porque era aquilo que eu definia já nessa altura. Então acho que de alguma forma já estava aqui a manifestar, nunca foi meu sonho ser astrónoma, por isso já estava aqui a mostrar por onde é que o meu caminho poderia seguir. Então são estes os nossos planetas, ainda temos também o Sol e a Lua, os luminares, que na astrologia eles são, nós chamamos os luminares, mas de alguma forma para facilitar e muito facilmente e frequentemente nós os chamamos também, ok, são os planetas, o Sol e a Lua, juntamente com os outros todos, de alguma forma consideramos-los também como planetas. E uma coisa muito curiosa é que, então, cada um destes planetas, ele tem as suas próprias, entre aspas, características, não é? De alguma forma, e uma das coisas que já há muitos anos me foi transmitido e que achei bastante curioso foi que até a especificidade
entre aspas, geológica do planeta já define as suas características, não é? E se nós falarmos, por exemplo, do planeta Marte e sabermos que ele tem aquelas características geológicas muito quente, um planeta árido, e se nós soubermos um pouco dessas características geológicas, parece que já nos dá algumas componentes da sua característica, ou Vênus, não é? Vênus, que é um planeta extremamente quente, afinal de contas é o segundo planeta do Sistema Solar. Isso já nos vai dar algumas pistas. Lembro-me que há uns anos ouvi um astrólogo, ele disse, vocês estudarem um bocadinho a nível astronómico, vocês vão compreender já que algumas características que eles têm, os planetas têm mesmo a nível físico, não é? Geológico, isso está, de alguma forma, inscrito na sua, entre aspas, personalidade, não é? E também, cada um destes planetas, ele tem associado um nome da mitologia romana. Então, por isso é que eu considerei sempre muito simples o compreender as características dos deuses, que isto me traria alguma interessante informação a nível dos planetas quando os pudesse avaliar no mapa astral. Então, a título de curiosidade, e peço desculpa, e a minha professora ontem chamou-me a atenção e eu depois não passei, eu tenho ali um erro, eu quis planetas da mitologia romana / grega, era isso que eu queria dizer, mas eu acabei por, ela avisou-me a tempo e eu acabo por passar. E eu quis trazer aqui um paralelismo, porque a nível, de alguma forma, comum, as pessoas estão muito mais relacionadas com a mitologia grega e com os deuses gregos do que com os nomes romanos, está bem? Mas, efetivamente, as características de uns estão associadas aos outros. E eu então trouxe aqui a títulos de curiosidade. E como é interessante perceber esta questão destes deuses em relação ao comportamento, entre aspas, dos planetas. Como, por exemplo, o Mercúrio, não é? E o planeta Mercúrio, e que é o deus Mercúrio, mas também o deus Hermes na mitologia grega. Então, se nós compreendermos um bocadinho das características do deus Hermes ou do deus Mercúrio, isso vai nos trazer, não é? Porque ele era um mensageiro, então isso remete-nos logo claro. Então, este planeta trabalha com mensagem, com pensamento, não é? Porque ele já era um mensageiro, é conhecido por ter as asas nos pés, por ser era o único que fazia a comunicação entre o submundo e o mundo dos céus. Então, cada uma das características, não é? Temos Vênus, então, o planeta Vênus, que eu vou falar hoje, associado à deusa Afrodite. O planeta Marte, associado também ao deus Ares, na mitologia grega, ou seja, romana / grega. Júpiter, o senhor dos céus, e como é interessante, não é? Júpiter, que é aquele planeta que toda a gente de alguma forma simpatiza. Porquê? Porque também está associado a Zeus, que era o senhor dos céus e amado pelos humanos, não é? Porque era o chamado benfeitor, não é? Saturno, o senhor do tempo, não é? Cronos, na mitologia grega, e que também um planeta que traz a responsabilidade, a exigência, a estrutura, e também esse senhor do tempo, parece que tem tudo um timing para acontecer. Urano, que de uma maneira geral eu não tenho conhecimento de um outro nome associado, tá? O Neptuno, lá está o deus Poseidon, então o deus dos mares, e nós vamos aqui então também a toda a questão emocional, por exemplo. Plutão, que é o Hades, o senhor do submundo, da transformação, do escuro, e que tão temido também quando a gente vê, não é? Plutão no mapa, onde é que tu estás, ou que trânsitos ou que aspectos estás a fazer. Sol, o deus Apolo, não é? Também muito amado e tão relacionado com a consciência, e a Lua, que está associada a deus Selene na mitologia. Aqui. Trouxe aqui uma imagem, não estão aqui todos aqueles que nós vimos, mas alguma imagem de alguns deuses. Está ali Deus, aquele que
que mais frequentemente tem a ver aqui Zeus, por exemplo, Poseidon, lá está aqui a Neptuno, Zeus, Júpiter, e tem outros aqui, Afrodite, Vênus, e tem alguns aqui também. Eu estava a falar há pouco de Mercúrio, Hermes, portanto, da comunicação, da transmissão, e lá está ele com as asas nos pés. Muitos dos outros, apesar de não estarem aqui, nós vemos muitos de outros nomes, como é o caso de Deméter, de Hera, como por exemplo Juno, em asteroides, nos outros asteroides. Isto para quem goste e queira amplificar, não é? Nós temos os planetas, mas também temos muitos asteroides à volta e todos eles estão associados com nomes de divindades, por assim dizer, e que ainda vão acrescentar mais na astrologia e nomeadamente ao mapa astral, como por exemplo, se nós queremos ver em termos de relações de casal, por exemplo, vermos onde está a deusa Hera ou Juno no mapa, poderá acrescentar mais informação. Então, falando dos amantes cósmicos, por assim dizer, então trouxe aqui a nossa Vênus, o planeta Vênus, e que está associada à deusa Afrodite. Afrodite, na mitologia, e todos nós associamos o nome Afrodite àquilo que, entre aspas, é afrodisíaco, e na mitologia Afrodite era exatamente, quando nós conhecemos um pouco da Afrodite, ela é conhecida por ser a deusa do amor. Ela é a deusa do amor, das artes, da beleza. Ela era uma deusa extremamente invejada. Ela era associada a tudo o que é aos prazeres. Quando eu digo prazeres, aos prazeres da vida, ao desfrutar, ao usufruir, à sensualidade. Também é uma deusa de harmonia, muito diplomática e muito feminina. Então, como é que era aquela deusa? Aquela deusa tinha estas particularidades. É a deusa do amor, é daquilo que se deseja, que se quer, como é que nós desfrutamos e aproveitamos os prazeres da vida, como é que nós vivemos a nossa sensualidade, ou o que é que para nós nos transmite esse prazer e essa sensualidade. Então, lembrando nestas características desta deusa, associamos isso ao planeta Vênus. E Vênus é exatamente isso que nos vai trazer. Vai-nos trazer, é através de Vênus que nós vamos ver o amor, a arte, o desejo, a sensualidade. É isso que este planeta no mapa nos vai transmitir. Eu ainda vou explorar um pouco mais. Ok. E temos do outro lado, o lado masculino, não é? Que representa toda a masculinidade, o nosso outro amante, entre aspas, Marte, que está associado ao deus Ares, não é? Que é conhecido porque, se nós pensarmos no deus Ares, e quem conhecer as características do deus Ares na mitologia, ele é o famoso deus da guerra. Não é por acaso Ares, e, por exemplo, nós aqui associamos Ares ao signo de Carneiro, não é? Mas Ares, no Brasil, até se chama Áries, ou seja, que advém deste nome do Ares, deste deus. Ele então, claro, o que é um guerreiro? Tem que ter coragem, impulsividade, a conquista, a vitalidade. Claro que também falamos de alguma impaciência, de assertividade e masculinidade. É o lado masculino e que também faz toda esta força de quem vai para a frente, para o campo de batalha. Então, basta pensar nas potencialidades deste Deus para facilmente nós conseguirmos associar isso a Marte, ao planeta Marte. Há uma coisa muito curiosa que eu às vezes vejo, né? E nós vamos falar, claro que naturalmente Marte está associado ao signo de Carneiro, que aqui fala-se muito da impaciência e às vezes nós vemos pessoas que ou que tenham Marte muito forte no mapa ou que são do signo de Carneiro a Áries e a gente diz, meu Deus, como é que aquela pessoa tem paciência? Eu já tinha, né, eu gosto muito destas expressões que o pessoal usa no Brasil, eu já tinha dado um chute no balde. Por uma razão muito simples, quem tem Marte forte no mapa ou quem não é, que tem esta força de Áries, Carneiro, realmente é impaciente, mas ele não faz por paciência, faz porque é um guerreiro, e um guerreiro vai até ao fim na sua luta,
Então ele não tem paciência, ele está na luta, ele está do género, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Então a gente diz, nossa, esta pessoa como é que é possível? Ela tem isto tudo e ela aguenta, que paciência. Não, não é paciência, é a força do guerreiro, é a força do que isto vai ao racha, não é como a gente costuma dizer, mas eu estou ali até não poder mais, exatamente com toda essa força, essa impulsividade, toda essa assertividade, não é? Essa coragem, por isso é que parecem que muitas vezes não desistem fácil, claro, porque estão, entre aspas, numa guerra, então estão numa guerra, estão na praia deles, não estão a ser pacientes, estão super impacientes, por eles já tinham conquistado, mas eles estão lá, tá? Isso foi uma aprendizagem muito, muito curiosa para mim, quando às vezes as pessoas também me diziam a mim, nossa, Filipa, como é que tens essa paciência? Sim, eu sou Áries. E perguntavam, que, nossa, um carneiro já tinha, eu disse, não, mas eu estou lá porque eu quero, né? Tipo, é o lema do eu quero, então eu vou. Às vezes, isso às vezes custa muito, não é? De arrancar a pele, mas a gente está lá. Pronto. E aqui está, Marte, regente do signo de Carneiro, Áries. E ele está associado também à nossa casa 1, no nosso mapa astral, e associado então a essa energia masculina, a energia de ação, de ir para a frente, como é que eu ajo, como é que eu sou quando quero agir, como é que é esse meu lado guerreiro. Eu peço desculpa, mas eu tenho que fazer aqui uma correção. Eu peço desculpa que eu sem querer há pouco pulei eu estava a estranhar. Este slide eu não me apercebi, pulei mesmo sem querer. De Vênus da Afrodite. Vênus é o regente de 2 signos, não é? De Touro e de Balança / Libra. E daí também todas essas características que são associadas muito a estes signos, toda a diplomacia, a estabilidade, mas os prazeres da vida que são tão associados a Carneiro, a relação tão associada ao signo de Balança, Libra, portanto, é a forma como eu me relaciono, aquilo que eu desejo, né? E associado à casa 2 e à casa 7, lá está Afrodite, Vênus fala muito do valor. E a casa 2 fala muito nos valores, não só financeiros, sim, financeiros, mas também o valor pessoal, como é que eu me valorizo, não é? E o reflexo disso muitas vezes está associado ao valor também financeiro, aos valores na minha vida. E a casa 7, que está relacionada então o eu e o outro, não é? A Libra, a casa 7, da relação com o outro. E associado à energia feminina, fala da parte feminina, da nossa energia feminina interna e também é na relação com o mundo. Então eu quero pedir desculpa aqui por ter saltado aqui sem ter dado conta. Então, sobre os amantes cósmicos, este mito de Afrodite e Áries, que é não mais a união sagrada do feminino e masculino. A união sagrada do feminino e masculino dentro de nós mesmas, portanto, é quase como se fosse a ligação de como é que eu luto, entre aspas, não é? A minha força por aquilo que eu desejo, a minha parte ariana com a minha parte dos meus desejos, não é? Então está aqui Marte com Vênus. Então, como é que eu luto por aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero? E essa integração da minha energia masculina, estou a falar de cada um, do masculino com o feminino. Este mito e porque eles digamos, o casal de amantes mais famoso da mitologia, diria eu. Tem uma história, eles, muito interessante. Vênus, há aqui algumas dúvidas em relação à forma como ela nasceu, mas consta-se que isto seria explorando mitologia, que foi Cronos, como se representasse Saturno, que numa disputa cortou os órgãos sexuais de Urano, que seria o seu próprio pai. A mitologia tem muitos babados, como eu costumo dizer, né? E que atirou os órgãos ao mar, e da espuma do mar então nasceu a deusa Afrodite. E a deusa no panteão, ela causou sempre muita inveja, porque era a deusa em si mesma, ou seja, era uma deusa vista como uma deusa completa, consciente de quem era, do que era e dos seus próprios desejos, daquilo que ela queria, com uma energia muito bem integrada dentro dela, dessa energia feminina e masculino, que era filha
também se consta filha de Zeus, ali os emaranhados familiares, filha de Zeus, e que o próprio Zeus, consta-se que Zeus prometeu em casamento para Hefesto, que seria um deus que ela ficou zangadíssima, porque Zeus não era nada daquilo que Afrodite procurava. Hefesto era um deus muito aborrecido, que estava só nas coisas dele, na vida dele, e que era nada, absolutamente nada atraente. O que é que acontece aqui? Entretanto, pelo outro lado está Ares, o guerreiro, ele super seduzido, entre aspas, sempre muito com muitas deusas e ninfas como pretendentes, mas Afrodite a ele deu-lhe alguma, entre aspas, o que é que podia dar? Claro, deu-lhe alguma luta. Então, se deu alguma luta, claro, é precisamente esse o objeto que eu quero, não é? Para Ares, deu-lhe luta para ele a conquistar. E a partir daí os dois, ele tem essa representação do masculino e os dois se envolveram e foram amantes durante muito tempo, até ao dia em que foram descobertos, onde aquela personagem que vigiava adormeceu e eles foram descobertos. Hefesto teve conhecimento, montou uma armadilha no momento em que eles se iriam encontrar, eles foram apanhados e tiveram que prometer que nunca mais se iriam encontrar. O que não seria possível para uma deusa que é a deusa do desejo, então que vai atrás dos desejos, e um deus que vai atrás daquilo que quer e daquilo que acredita, como era Ares. E eles continuaram a encontrar-se. Muito, de tal forma que tiveram 7 filhos. Portanto, foi um relacionamento muito próspero. Isto só para enquadrar um bocadinho aqui na parte da mitologia, desta união, deste casal, que tanto fala exatamente da forma como vamos atrás dos nossos desejos no nosso mapa. Portanto, Vênus e Marte, de alguma forma, dizem: eu vou atrás daquilo que eu desejo. Não diria tanto em aquilo que acredito, pode ser mais aquilo que eu desejo. Quando vemos então Vênus no mapa, o que é que nós vemos? No mapa astral, quando estamos a ver, nós vemos o lado, a energia feminina da pessoa. Como é que é o lado e o aspecto feminino dela. Também a forma, lá está, como nós amamos e a forma como expressamos esse amor. De que forma é que eu amo e de forma é que eu demonstro esse amor. E de forma é que eu desejo e demonstro os meus desejos, né? No mapa de uma mulher, quando nós estamos a ver o mapa de uma mulher, nós vemos também a forma como a mulher encara os relacionamentos amorosos. Como é que ela encara, como é que ela vive o relacionamento amoroso e também o que é que ela procura no relacionamento, o que é que a mulher deseja, lá está, num relacionamento. Se nós formos ver Vênus no mapa do homem, nós vemos como é que o homem se relaciona com o lado feminino, com o seu próprio lado feminino, com a sua energia feminina, porque nós temos energia feminina e masculina, né? E naturalmente também se vê que tipo de mulheres é que ele procura no relacionamento, com que tipo de mulheres ele se quer envolver. Não há como. Vênus vai tratar muito dos desejos, naturalmente, mas Vênus e Marte vão nos falar muito da forma do amor e da forma como nos relacionamos. Vai sempre tocar na relação, digamos assim, a forma como nos relacionamos connosco mesmo, o nosso amor próprio, tá? O nosso amor por nós mesmas, como manifestamos isso, mas também a relação com o outro. Quando vemos Marte no mapa, então, vai falar do lado masculino da pessoa, não importa se é homem ou mulher, vai falar como é que essa pessoa age, como é que ela vai atrás daquilo que ela quer, ou seja, como é a sua energia de coragem, fala da sua energia masculina. Fala também do que é que a atrai e o que é que a apaixona, não é? E como é que ela luta pelo que deseja. É como se fosse, ok, Vênus deseja, mas Marte vai dizer como é que a pessoa vai lutar por aquilo que ela deseja. Tá? O que é ótimo, porque nós não vamos lutar à toa, não é? Então a Vênus mostra-nos qual é o objeto do nosso desejo e Marte como é que eu chego até lá. Daí isto ser um casal muito, muito equilibrado. No mapa de uma mulher, nós vemos como é que ela lida naturalmente com a sua energia masculina, com o seu lado masculino, mas também como é que ela lida com os homens na sua vida e como expressa a sua sexualidade. Tá? Marte, nós também vemos muito o aspecto sexual no mapa e na própria pessoa. Se for no mapa de um homem, nós vemos como é que ele ama
Vemos também o que é que o faz feliz, como é que ele luta, eu não pus aqui, mas como é que ele vai atrás daquilo que ele quer, da sua energia masculina, vai por aquilo que deseja, e como expressa a sua sexualidade também. Os juntos, Marte, Vênus e Marte no mapa, portanto. Então, quando nós queremos olhar exatamente para estes dois planetas e a interação que eles têm no mapa, não é? Os nossos amantes cósmicos, eles naturalmente juntos, e a interação entre eles, como é que eles estão posicionados, se estão em conjunção, se estão em oposição, em quadratura, em trígono, isso vai falar-nos sobre a nossa vida amorosa. Não tem como, não é? É Vênus e Marte. E falam sobre também as nossas relações afetivas e também sexuais, como é que a gente se relaciona na nossa vida amorosa, nos afetos e na sexualidade. Fala naturalmente sobre, lá está, os nossos desejos e a paixão, não é? Porque de alguma forma a paixão que vem desta energia de Marte é aquele impulso para nós atingirmos aquilo que desejamos, não é? Como lutamos pelo que desejamos. Falo também sobre os relacionamentos na nossa vida, relacionamento onde podemos ver como é que nós relacionamos com um par e o que é que nós procuramos, o que é que nós desejamos no relacionamento. Então, eu trouxe aqui um mapa para nós vermos este posicionamento. Este é o meu mapa, tá? Eu acho que não poderia falar melhor de ninguém e de Marte e Vênus a não ser de mim mesma. Para quem tem experiência, eu sei que neste momento está a ver o mapa da Filipa, super à vontade a fazer um estudo. Então, eu quero vos mostrar aqui, está aqui o meu Marte e está aqui Vênus e tem aqui o Sol. Então, eu tenho aqui um stellium na minha casa 7. Então, gente, eu vim mesmo nesta vida para trabalhar os relacionamentos. E aqui a mitologia quis toda meter-se com este meu stellium, não é? Nós vemos aqui aspectos em oposição de Júpiter e Saturno, e também aqui, naturalmente, tenho aqui este trígono de Urano, haja alguma bênção, e também aqui o Netuno também a fazer aqui quadratura. Eu vou-vos contar aqui um segredo. Sim, é verdade, os relacionamentos para mim são uma completa aprendizagem nesta vida e não será difícil ver aqui, através da minha Vênus. A minha Vênus ainda está em Peixes. Então, sim, eu lembro-me perfeitamente quando eu ainda estava a iniciar os cursos com a Carmen e quando falamos de Vênus em Peixe, eu disse assim, este é o meu tendão daqueles. Porque é uma Vênus que idealiza muito, que é muito sonhadora. Aliás, uma outra área minha, ela falou contoterapia, assim, sou uma apaixonada por contos de fadas, então o objeto do meu desejo é muito o príncipe encantado e idealizado, não haja dúvida, tá? E como tenho aqui todo este stellium, o Sol, que traz toda essa energia de força, também de vitalidade, de consciência, que ainda acaba por aprimorar mais aqui também a minha energia de Marte. Marte e o Sol já estão em Carneiro. Portanto, sim, se eu vou atrás daquilo que eu desejo, gente, eu vou muito atrás daquilo que eu desejo, tá? Mesmo que tenha estes caríssimos aqui a causar-me algum desafio, tá? Mas eu vou atrás daquilo em que desejo. Uma coisa que a Carmen não falou, e como é que eu procurei transformar também de alguma forma esta energia, a Carmen não fez essa apresentação, eu deixei para agora, é que eu também sou celebrante de casamentos, tá? Com muito sucesso, felizmente. E então foi a forma que me, de alguma maneira, é como se eu sentisse que tivesse a honrar todos estes aspectos. Mesmo isto que podiam ser aspectos desafiantes, eu conto histórias, a história de amor dos noivos. Então, nós temos sempre muito receio a Saturno, porque ele, entre aspas, exige, é exigente, mas eu também o considero muito o planeta da responsabilidade. Então eu de alguma forma senti que ao celebrar casamento, então pôr a minha energia de Marte e Vênus e com este Sol que acaba por ser ali também a consciência em oposição com estes, com Júpiter e com Saturno, eu estaria de alguma forma a trazer a bênção, não é? Júpiter também tem aqui a bênção, e ao mesmo tempo a responsabilidade, um ato
de responsabilidade, de honra para com este meu stellium. E mesmo esta energia de Neptuno, que é muito sonhadora, também a trazer toda essa magia e esse encantamento para as cerimónias de casamento que realizam. E este Urano aqui veio ajudar, de alguma forma, para mim, começar a fazer isto foi algo completamente inovador. E sim, a Carmen me conhece muito bem, portanto, por a forma como eu coloco essa minha energia em prol daquilo que eu quero e daquilo que eu acredito, e eu vou atrás, e há bocadinho eu estava a dizer, não, eu não sou paciente, eu não tenho paciência nenhuma, mas quando eu quero uma coisa, eu estou lá até esgotar, até esgotar. Eu vou muito atrás, então, do objeto do meu desejo, seja ele qual for. Sim, aqui não vou mentir, não é? Filipa diz, ela vai atrás do amor. Claro que sim, está na casa 7, então quem sabe da astrologia não vou aqui mentir nem inventar, também é verdade, com certeza que sim, para mim mesma também, eu sou uma pessoa que quando quer aquilo que acredita, eu procuro fazer dar certo, então honrando aqui toda esta minha energia. Da minha apresentação, eu nem sei como é que estou em termos de tempo, atenção que eu falo sempre um bocadinho demais, e eu peço desculpa, eu gosto muito de comunicar, não sei se repararam, mas eu tenho Vênus, tenho Gêmeos também a abrir-me a casa 10, e Mercúrio também está em Peixes, então cuidado porque eu falo, mas queria saber se vocês têm perguntas que eu possa esclarecer, se alguma pergunta queiram fazer. Filipa, quero te agradecer, antes de mais nada, e eu quero propor, não sei se a Márcia concorda, Carmen também, de deixar as perguntas, a gente deixa para o final. Aí a Vanessa faz agora. O que vocês acham, Márcia, Carmen? Beleza? Que assim e vocês vão anotando, se tiverem as perguntas, porque a Vanessa faz a apresentação e aí a gente faz no final depois a pergunta. Tá bom? Tá bom. Super então, obrigada, muito obrigada. Obrigada. Pela apresentação, adorei. Obrigada, tenho aqui o meu e-mail e o meu Instagram, está bem? Se alguém quiser acompanhar. Ele tem estado um bocado parado, porque a Carmen estava a falar dela, eu sou ascendente virgem, acho que este ano exigiu um bocadinho de nós noutros aspectos, eu também fiquei mais recolhida, mas estou quase aí de aniversário, vou já mudar aqui a minha energia toda. E pronto, mais uma vez o agradecimento à Carmen, à OPA, muito obrigada a vocês por me terem ouvido, e é isso, gratidão. Pronto, estreou, o espaço aqui foi aberto para você estrear, então, a sua palestra, não é? Você falou que foi a primeira vez, aí, ó. Sim, muito bem visto. Muito legal. Depois, fica tranquila, a gente vai colocar todas as informações de vocês no corpo do vídeo, né, do YouTube, tá bom? Então, fica tudo lá. Perfeito. Eu vou fazer isso daí. E é isso. Então, gente, vamos lá. Vanessa, vou apresentar, então, minha aluna, a Vanessa, da Rocha. Bom, a Vanessa é astróloga, né? Ela já se formou, ela já está no começo aí da sua jornada. Ela é astróloga e terapeuta com ênfase em direcionamento e transições profissionais. A Vanessa é aquela aluna espetacular que eu tenho, que eu já tive, porque ela fez todas as formações. Ela não fez só comigo, ela vem trilhando bastante, ela se dedica muito, ela se desenvolve muito, né? E eu acompanhei a Vanessa na transição de carreira dela, de executiva, né, de grandes empresas, para astróloga. Então, ela fez a transição de carreira. Ela trouxe um tema muito interessante, está dentro, inclusive, até da área que ela vem se especializando, que é planetas e inclinações profissionais. Então, Vanessa, palavra com você. Oi, gente. Agora acho que no horário está quase todo mundo na boa tarde já, né? Aqui no Brasil também, está quase na hora do almoço. Eu vou colocar aqui. Eu trouxe um material assim, bem resumido. 20 minutos dá para a gente falar pouquinha coisa. Então, é mais para trazer alguns insights mesmo. Mas vocês estão vendo aí a apresentação já? Sim. Mas acho que é assim, meio que só para colocar um pouquinho de contexto de abertura. Eu acho que é legal comentar assim, acho que, enfim, primeiro agradecer a abertura de vocês, né, a possibilidade da gente estar aqui conversando. Eu comento sempre com a Patrícia que eu sinto muita falta, assim, de contatos, assim, sabe? Como eu sou do meio corporativo, né, do meio corporativo, eu tinha muito esse hábito, assim, de troca, de partilha com as pessoas, e eu falei para ela que esse trabalho de astrólogo meio ermitão, às vezes eu tem um pouco de dificuldade, sabe? Putz, queria às vezes alguém para trocar figurinha, às vezes eu fico perturbando a Patrícia.
no WhatsApp, coitada. Imagina, para trocar mas super figurinha das bem-vinda. coisas. Mas acho que eu queria colocar só uma introdução, assim, até o porquê desse tema. Eu sempre gostei muito de astrologia, mas em 2015 eu fiz um curso da Patrícia numa plataforma que não tinha nada a ver com astrologia, que era um curso bem introdutório, assim, bem basicão. Eu fiquei encantada com as aulas, marquei para fazer a consulta de mapa astral com ela, e eu falo que de 2015 para cá minha vida começou a virar de ponta cabeça, porque quando eu fiz o mapa, a experiência que eu tive, né, enfim, passei pela consulta de mapa astrológico, a experiência que eu tive foi de que, poxa, todas as vontades que eu tinha de exercício profissional não eram viagem da minha cabeça. Eu falei, nossa, isso tem fundamento, né? Eu achava que era tudo viagem. Eu tinha que seguir aquele modelo padrão de carreira e tudo mais. E eu falo que de lá para cá começou meio que um despertar, assim, né? Fiz uma primeira formação, depois decidi fazer a formação toda básica de novo, tudo com a Patrícia, porque eu tinha me identificado muito com o jeito dela de estudar. Enfim, e continuo estudando até hoje. Então, me especializar nessa área, por que eu estou falando um pouco disso? Porque me especializar nessa área, né? Olhar para a astrologia vocacional, um pouco para empresarial também, de alguns cursos que eu fiz, tem muito a ver com o processo que eu passei, na verdade, né? E, enfim, de como é que eu consigo compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos com as pessoas que eu atendo hoje. Então, hoje é um pouco desse contexto. Tá? A ideia é só fazer uma introduçãozinha aqui de como é que eu vim parar aqui. Tem muita coisa escrita, eu não vou ficar lendo a apresentação, eu vou comentando. Eu não sabia exatamente se a gente ia compartilhar material com as pessoas ou não, eu acabei fazendo tudo escrito. Mas acho que a ideia é, assim, o que eu percebi tanto comigo, né, passando pela experiência como alguém que transitou de carreira, que tem estudado astrologia aí, né, desde essa primeira experiência que eu comentei com vocês, e atendendo as pessoas, que o mapa astrológico ele pode contribuir muito para direcionar as pessoas em momentos de crise, assim, profissionais, né? Atendo, assim, eu vejo na prática tanto pessoas que querem, às vezes, fazer uma transição de carreira efetivamente, ou que estão em algum conflito por algum motivo dentro do exercício profissional delas, e o quanto a astrologia pode ajudar a direcionar. Trago aqui também uma ressalva, né? Aqui é muito da minha percepção, e eu acabo trocando muita figurinha com a Patrícia sobre esse ponto também, que eu não vejo o mapa como algo que vai dizer a única e possível carreira de exercício da pessoa, assim, sabe? Mas como eu brinco, uma bússola mesmo, né? Para entender, assim, quais são as motivações e habilidades que a gente tem, e quando a gente dá espaço para isso, dá vazão para isso, a gente tem mais chance de ter sucesso. E sucesso num contexto não só de ganhar muito dinheiro, de ficar reconhecido, mas sucesso de se sentir realizado também com o que está fazendo, né? Quando a gente gosta do que a gente está fazendo, a gente tende a naturalmente se dedicar mais e a coisa tende a fluir melhor. Então, eu vejo assim o quanto isso, enfim, primeiro contribuiu para mim, né? Porque eu me sinto uma pessoa muito mais inteira hoje, mesmo ganhando menos que eu ganhava quando estava na empresa. E para as pessoas que eu atendo também, o quanto isso pode ser produtivo. E fazer um último adendo aqui, de que os pontos que eu estou trazendo aqui não vão ajudar a gente, talvez, a ter uma síntese geral do mapa da pessoa, tem outras coisas para a gente levar em consideração. Então, eu estou trazendo alguns insights com que a gente pode analisar em cada um, né, sobre cada um dos planetas, quando a gente vai fazer uma avaliação profissional. Mas a gente precisa olhar o signo, o posicionamento, aspectos, pontuar aquelas coisas que têm maior peso na interpretação. Então, aqui é só uma observação de que o objetivo aqui não é uma aula, vamos dizer assim, de astrologia vocacional, mas é trazer insights e trazer um assunto para troca mesmo, para partilha, tá? Então, vou começar falando aqui do Sol e da Lua. O Sol, eu costumo dizer, assim, em consulta, como eu vejo, né, quando vou, enfim, fazer uma interpretação de um mapa, eu brinco que o símbolo do Sol, ele lembra o símbolo de um alvo, né, o círculo com uma bolinha no meio, assim, meio que aquilo que a gente precisa, de alguma forma,
alcançar para se sentir inteiro e se sentir preenchido, né, de alguma forma. Então, essa ideia de ser o nosso brilho pessoal, a forma da gente se expressar, a motivação externa, né, daquilo que a gente quer conquistar, a forma de liderar, a direção da vida, de certa forma, o propósito. Teve um exemplo que eu lembro. A Patrícia falou que ela, né, me acompanhou na transição profissional, porque vocês não têm noção do que eu fiz com a Patrícia. Eu já fiz curso com a Patrícia, eu já fiz coaching com a Patrícia, tudo. Então, realmente, ela me acompanhou de perto. E uma coisa, trazendo um exemplo meu aqui, né? Foi muito marcante para mim numa consulta, e acho que foi no nosso processo de coaching, inclusive, Patrícia. Eu sou aquariana, e aí eu lembro que eu estava trazendo um exemplo para a Patrícia de contexto dentro do ambiente profissional, assim, onde eu estava, vou usar um termo aqui, para deixar claro, assim, sem dar spoiler do que era, eu estava causando dentro da empresa. E aí eu lembro que a Patrícia virou assim, para mim, nossa, não consigo entender, estou fazendo, está dando certo. E eu lembro que ela usou um termo assim, mas você é aquariana, isso é esperado de você, né? Então, romper com padrões e trazer esse tipo de provocação é esperado. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ter outras percepções, né? Porque eu me via como uma pessoa muito com ideias bem quadradinhas, assim, dentro do ambiente profissional, assim, de pensar o que tem que fazer certinho, o que não tem que fazer certinho. E quando ela me colocou isso, eu falei, nossa, faz muito sentido, né? Eu me sinto muito à vontade fazendo isso. E quando sou eu que faço isso, as pessoas, de alguma forma, têm um outro ouvido para o que eu estou falando. Então, não era todo mundo que se posicionava daquele jeito que era ouvido, mas quando eu me posicionava, eu era ouvida, né? Eu dei sugestão até de usar astrologia dentro da empresa, assim, era no mercado financeiro. E o vice-presidente topou. E eu lembro que eu falava para ela, meu Deus, os caras estão topando tudo. E aí eu estou trazendo esse exemplo só para contextualizar um pouco o que é essa ideia do brilho pessoal, né? Então, esse meu posicionamento, essa minha forma de trazer ideias, às vezes, disruptivas para o ambiente corporativo, era o que me destacava, na verdade. Então, quando eu queria ser uma pessoa igual a todo mundo, a coisa não funcionava. Era isso que fazia a diferença. Então, isso é uma coisa eu vejo muito importante, né? Quando a gente vai conversar com a pessoa sobre qual é o posicionamento, inclusive, de imagem que ela tem que ter, né? Como que ela quer se mostrar, como que ela quer brilhar dentro do exercício profissional dela. Então, aqui é só um exemplo bem de coisa bem fora da curva mesmo. Mercado financeiro usando astrologia. Tipo assim. A Lua, quando a gente fala desse lado profissional, a gente pode entender como a motivação interna, né? Eu falo um pouco, uso esse termo, daquilo que mobiliza a gente todo dia a levantar da cama, né? E faz com que a gente se sinta seguro emocionalmente para seguir. Indica a forma como você lida com o público, o tipo de público que você atrai. E quando eu entendi isso, também eu entendi por que eu atraía as pessoas que eu atraía, porque a minha mesa do ambiente corporativo era a sala de terapia do andar, todo mundo sentava na minha mesa para falar sobre os temas. Então, é interessante a gente fazer esse tipo de reflexão. E eu estou trazendo aqui um pouco dessa questão das sessões automáticas e que, enfim, pode ser um dos sabotadores, porque eu percebo quando a gente não dá atenção para a Lua, e aí eu vou colocar aqui um ponto de vista meu, assim, independente de astrologia, nas conversas com pessoas e atendimento, eu vejo que hoje em dia, assim, talvez uma questão cultural, dá-se muito pouco atenção para o que a gente sente, né, no ambiente corporativo. Enfim, você expressar o que você sente não é nenhuma coisa bem vista. E olhar pouco para o que você sente, às vezes para a intuição que você está tendo ali. Essas necessidades de, poxa, né, me sinto bem fazendo isso. Olhar pouco para isso, às vezes, faz com que a gente crie sabotadores internos. Né? Às vezes, enfim, dependendo da Lua, casa, tudo, onde qual o posicionamento dessa Lua no mapa, né? Mas a gente acaba criando, está me fugindo a palavra de reação automática, que é um termo que eu costumo usar. Mas, enfim, são aqueles hábitos que a gente repete e se sabota, né? Às vezes um desânimo excessivo, se esconder, dependendo do posicionamento da pessoa. Às vezes falar demais, enfim, tem N situações, tá? Então, esse par, Sol e Lua, eu vejo eles como, vamos dizer assim, que são dentro dos planetas, são os dois que eu primeiro me debruço
quando vou olhar para essa questão profissional da pessoa, né? Acho de uma relevância muito importante, assim. Quando a gente traz esse trio aqui, eu estou chamando de pessoais porque eu chamei os outros 2 luminares, mas os pessoais aí vão, né, junto com os luminares de Sol até Marte. Quando a gente olha para esses daqui, o que viés que a gente pode dar, né, olhando para essa questão do direcionamento do trabalho? Olhar para Mercúrio como a forma como a gente se comunica, como a forma como a gente se mantém atualizado dentro dos assuntos que, enfim, envolvem o nosso trabalho, a nossa flexibilidade, né, dentro das situações, a gente tem uma predisposição para se deslocar ou não, né, como é que a gente se comporta com relação ao movimento, gosta de trabalhar viajando, gosta de ficar onde eu estou, a gente pode olhar isso também com Mercúrio. A questão de habilidades para negociação, de como a gente se comunica de forma geral, né, em forma escrita, falada, aprende e ensina as coisas, então tudo isso dentro desse contexto mercurial. Vênus vai falar um pouco, eu olho assim, né, um pouco para como a gente estabelece parcerias, principalmente, o quanto isso para a gente é fácil ou não é, independente do trabalho que a gente vai fazer, estabelecer parcerias ela é algo fundamental, né, no exercício. Então, como que a gente conduz e lida com isso? A questão de como a gente atrai pessoas, né, porque tem essa questão que a Filipa comentou do planeta, que vai falar da sedução, dos desejos, e que pode ser entendido também profissionalmente como o charme da pessoa para se relacionar, né? O quanto ela é capaz de gerar essas conexões. Tem uma questão também relacionada ao senso estético, que a gente pode pensar aqui como uma forma de a pessoa se vestir, por exemplo, no exercício profissional. A gente estava até comentando isso com a Patrícia outro dia. Ela tem um jeito de se apresentar, eu tenho um outro jeito de se apresentar, e no momento que eu estava conversando com ela, eu pensei, onde será que ela tem Vênus? Porque a minha Vênus não é muito prática para resolver as coisas. Então, vai falar muito dessa questão e da forma também como a gente ganha dinheiro. Ela traz um pouco dessa informação também, além de outras coisas que a gente precisa olhar para o mapa. E facilidades e desafios, né? Dessa questão dos ganhos, assim, da atração material também. Fala sobre a capacidade e vontade de batalhar, mas quando a gente fala de Marte, como a Filipa trouxe essa ideia do guerreiro, então é ele que vai ajudar a gente a batalhar por tudo isso que a gente quer, né? Então, a batalhar pela expressão do meu brilho, a batalhar para fazer valer a minha motivação, né, o meu lado lunar, batalhar para, enfim, fazer uma apresentação aqui, né, trazer, por mais que, enfim, tenha restrições, medos de fazer isso, para criar ali conexões. Então, Marte está muito como é que ele está energizando a gente para as conquistas no campo profissional. Fala do quanto a gente tem ousadia para lidar com isso, o quanto a gente está disposto a se arriscar, né, a empreender, a se jogar em novos projetos, e de defender com coragem as nossas escolhas também, né, independente do quanto sejam fáceis ou difíceis. Uma coisa que acho que eu poderia acrescentar aqui, quando a gente fala de Sol e Marte, a gente pode pensar nos dois também, como olhando um pouco para essa questão do estilo de liderança, dependendo do posicionamento deles, e do Sol sendo talvez aquele líder um pouco mais carismático, inspirador, e Marte aquele que vai abrindo caminho e a galera vai indo atrás, né? Vai pegando o vácuo de Marte e vai seguindo junto. Então, estilos de lideranças distintas, mas são planetas importantes também para a gente olhar no mapa para analisar essa questão da liderança e o estilo dele. Quando a gente fala de Júpiter-Saturno, a gente pode pensar em Júpiter como não só a nossa capacidade de se expandir, mas a expectativa que a gente tem dessa expansão, né, quando vai olhar para a questão profissional. Do quanto a gente quer crescer, prosperar, e o crescer de Júpiter pode ser não só a questão de prosperidade, é um dos aspectos, mas não só a questão de prosperidade, mas também o quanto eu quero atingir pessoas, né? Então, pode ser um dos pontos que a gente pode analisar também olhando Júpiter. O quanto a gente entende essa expressão é fácil ou não, porque também vai falar das crenças, né, que a gente formou ao longo da vida.
dos nossos ideais e sonhos, o quanto a gente é otimista para atingir esses ideais ou não, otimista, pessimista. E a questão também de uma tendência de inclinação para o conhecimento teórico, né, que a gente tem já adquirir no exercício profissional. Então, essa é uma das possíveis interpretações aqui também. Saturno já vai falar do senso de responsabilidade, né? Então, a gente sabe que enquanto o Júpiter quer crescer, Saturno quer que a coisa se concretize. Ele vai falar do nosso senso de responsabilidade para fazer as coisas acontecerem, os obstáculos com os quais a gente vai ter que lidar, a resiliência que a gente vai ter que ter para atingir o que a gente quer. Né? Então, a Patrícia usa um termo que eu gosto bastante, que ela fala que o Saturno ele é aquele que restringe, mas que protege. Né? Eu gosto muito desse termo que ela usa assim, nas aulas, às vezes ele limita a gente porque a gente não está pronto, a gente não está sendo responsável o suficiente, a gente não está sendo resiliente o suficiente. Então, é um olhar interessante também quando a gente vai pensar nessa questão. Mostra o quanto a gente é ambicioso também, e onde a gente tem medo, às vezes, né, de se jogar. Mas, ao mesmo tempo que quando a gente supera esse medo, as questões ligadas a Saturno podem representar ali uma oportunidade da gente se especializar, né, naquela área, aquele assunto, tudo que está envolvendo aquele Saturno no mapa. E por ser o regente natural do meio do céu, casa 10 na astrologia, eu vejo como o posicionamento de Saturno sempre importante para a gente fazer uma avaliação profissional também. Eu peguei vários mapas, às vezes, a profissão muito casadinha com Saturno, ali, sabe? A escolha que a pessoa fez, independente do Saturno estar regendo do meio do céu ou não. Então, vejo como um ponto sempre importante, assim, junto, né, com os outros regentes das casas materiais, ali também, a gente sempre olhar também para Saturno. E esses três últimos, os geracionais, na prática, assim, eu vejo que eles aparecem com mais ênfase quando estão ali em conjunção, oposição com planetas pessoais, principalmente Sol e Lua, ou angular no mapa, né? Aí as características elas ficam mais relevantes. Mas, de qualquer forma, os atributos que eu trouxe, a gente pode olhar em qualquer ponto do mapa e tentar juntar, sintetizar com o contexto do mapa da pessoa como um todo. Então, o Urano traz, né, um pouco dessa questão, o posicionamento dele vai falar de um lugar onde a gente quer ter autonomia, ser original, ser autêntico, onde a gente quer romper com padrões, né, aquele exemplo que eu estava dando meu mesmo no começo. Como aquariana, o Urano aparece. A nossa capacidade intuitiva de obter insights, né, e dependendo do quanto isso tem destaque no mapa da pessoa, se torna um ponto muito importante no exercício profissional dela ali como um diferencial, de repente, né? A pessoa, às vezes, tem essa capacidade, né, de trazer soluções a partir do nada, muito criativa, tem uma visão de futuro, de progresso importante, e algo que ela pode usar ali no exercício dela para diferenciar ela também. E aí aqui um adendo, né, que dependendo do posicionamento pode indicar uma tendência a atividades não convencionais da pessoa, ou uma tendência à rebeldia, inclusive para lidar com figuras de autoridade, né? Então, alguns insights aqui sobre Urano. Netuno já é aquele planeta que vai trazer um pouco da questão da habilidade do todo, de síntese, às vezes de antecipação de tendências mesmo, né? Muito pelo feeling, né? O que a gente sente no inconsciente coletivo, assim, está trazendo. Tanto que tem algumas associações de Netuno, né, com relação às artes, cinema, tudo. O cinema é um exemplo de campo, né, que trabalha muito com essa questão do inconsciente coletivo. Assim, os filmes têm, às vezes, muito a ver com coisas que estão acontecendo e que a gente está vivendo socialmente, né, exploram muito isso no nosso cotidiano. E como a oitava superior de Vênus traz também, quando ele está, enfim, com uma posição de destaque no mapa, essa questão de uma habilidade de senso estético apurada, de proporção, de ritmos, adaptabilidade, também com uma ênfase aí. E Plutão, achei engraçado que a Filipa comentou, né, que é o temido, quando a gente vai olhar o posicionamento no mapa. Vocês veem que eu não estou trazendo assim, questões críticas, né, de problemas dos planetas. Entendo que sim, dependendo de onde ele estiver no mapa da pessoa, é temido, porque
lidar com morte e renascimento, inclusive profissional, não é uma coisa, no geral, confortável, né, para ninguém. Eu que o diga, né, fazendo a revolução, mas estou trazendo assim outras perspectivas que eu acho interessantes, assim, né? Mostra também essa questão de autossuficiência, habilidade de regeneração de situações, às vezes facilita a pessoa lidar com falências, por exemplo, reconstruir a empresa do zero, o negócio do zero. Às vezes a área onde ela trabalha dentro de uma empresa, ela tem uma capacidade de fazer isso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, assim, e percebo isso como um ponto de recorrência em mapas, quando a pessoa tem Plutão forte, normalmente são pessoas que têm uma capacidade para lidar com situações de crise, de grande tensão, assim, de uma forma muito fria, né? Por isso, muitas vezes aparece em mapas de executivos, tudo um Plutão ali de destaque, não é a regra, né? Mas muitas vezes aparece ali, porque é isso, o cara tem que lidar com decisões importantes, urgência, decisões às vezes de vida ou morte da empresa, e muitos sabem lidar com isso com muita frieza, né? E aqui, esse aspecto de lidar com frieza, eu não vejo como um aspecto negativo, eu vejo como algo que é necessário, né? Dentro do contexto do exercício profissional dele, na verdade. E a questão da determinação também, né? Um Plutão bem posicionado e bem resolvido e desenvolvido no mapa vai dar essa questão também de determinação para a pessoa ali, para conquistar as coisas que elas querem, tal. É a oitava superior de Marte ali também, né? Então, traz isso elevado. Vamos pensar assim. Basicamente, eu trouxe esses pontos, né? Que a ideia era ser uma apresentação resumida, então não vou me alongar muito mais, só reforçando, né? Aqui são insights dos planetas, tudo depende de tudo no mapa, a gente precisa fazer todas as conexões para chegar a uma conclusão de síntese. E, de novo, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho, falar do meu trabalho, acho que foi super importante para mim, um impulso, um pontapé. Muito obrigada, Vanessa. Aliás, meninas, muito obrigada, viu, pela apresentação. Adorei. Agora sim, então, a gente, né, vai abrir para as perguntas. Podem abrir o microfone, né? Se você quiser falar alguma coisa, Carmen, Márcia. E vamos abrir. Foi muito legal, gente. Gostei muito. Eu tenho uma pergunta para a Filipa. Quando você... adorei a ideia, viu, de celebrar casamento. Gente, muito legal isso. Muito, muito. E eu queria te perguntar se quando você é contratada, né, que você vai fazer esse trabalho, você estuda o mapa das pessoas? Não faz o estudo do mapa? Eu gostaria muito, mas as pessoas muitas vezes... Aliás, no site, e eu na altura convidei logo a Carmen para fazer sinastrias para casais que quisessem até fazer a sinastria e até ver a melhor hora para a cerimónia e a melhor data. Só que eu tenho alguma reserva e não procuro esses dados aos casais, porque a menos que eu note, por exemplo, recentemente houve uma noiva que eu percebi que podia entrar por aí, mas são raríssimas. Pronto, então, infelizmente não, eu ia adorar que isso fosse possível. Olha, começa a pensar então, viu, Filipe? Sim, porque começa a pensar nessa possibilidade. Eu tenho duas páginas. Eu tenho a página das cerimónias e tenho a minha própria página. E então eu não gosto de misturar ou que as pessoas sintam que eu quero invadir, mas eu deixo que naturalmente as noivas me descubram. E então, que a partir daí, e elas sim, muitas delas vão descobrindo a minha nova página, e já vão explorando, e já vão perguntando. Então, eu procuro entrar de forma subtil, digamos assim. Mas muitas vezes me passa pela cabeça, como é que eu posso envolver de outra forma? Se calhar um dia fazer uma palestra para os noivos, envolvendo aqui outras coisas. Isso. É algo que eu estou aqui a procurar, sim, amadurecer. Então, Filipe, olha, falta de incentivo não vai ter, que acho que todo mundo aqui te incentiva a fazer isso daí, viu? Porque é uma coisa legal, é um trabalho muito legal e, assim, você celebra o casamento. Então, aquelas pessoas que, né, de repente, fazer um trabalho antes de autoconhecimento com astrologia, e acho bem legal, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que eu digo deixa ver
como é que as coisas vão fluindo para chegar a esse ponto. Esse é um objetivo. Fora todas as áreas que podem abrir, né? Para um setor de Sim. negócio, né? Do casamento. Então, tem várias coisas. Tem a sinastria, tem a eletiva, né? A Sim, data para o sim. casamento acontecer. Tem a relação do casal, tem o próprio trabalho de autoconhecimento. É um monte de coisa, gente. Olha eu já vislumbrando coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Né? O caminho será, estou indo subtilmente, porque, né, vocês sabem, nós aqui estamos todos a falar uma linguagem comum, mas para a maioria das pessoas não é, né? Sim, então, e nunca quis criar a imagem de que ela é dada a essas coisas, porque muitas vezes as pessoas fazem estes preconceitos por desconhecimento, não é? Isso. Então, quando as próprias noivas vão querer conhecer-me também um pouco melhor e vão já mais para a minha, procuram, me encontram e vão perguntando, então aí vai sendo a forma de entrar, digamos assim. É um caminho, mas né, eu sou ariana, eu estou cá para isso, então. Isso aí. Obrigada. E eu queria só agradecer à Vanessa, foi super interessante. A apresentação da Filipa também, como é óbvio, mas já a tinha visto, já foi menos surpresa. E dar-vos parabéns porque houve aí insights muito bons e muito úteis. Gostei muito das duas, acho que estiveram as duas muito bem. E é sempre interessante vermos, por muitos anos que a gente estuda astrologia, mesmo quando estamos a ouvir pessoas que estão há menos tempo a estudar que nós, há alguma coisa que podemos aprender, há alguma coisa que nos abre uma luzinha diferente. Continuo a sentir-me super privilegiada, quase que fico emocionada por ter a astrologia no meu caminho. Acho que somos abençoados quando passamos por aqui. E pronto, era para vos agradecer a todos então também. Eu concordo, viu, Carmen? Concordo, assim, muito com o que você está falando, porque eu também fico emocionada, eu também me sinto assim, né? É um privilégio a gente estar dentro desse universo e que é infinito, porque a gente não se esgota, por isso que a gente sempre vai estudar, né? O profissional, que temos aqui profissionais de astrologia, são estudantes também, né? A gente vai sempre estudar, não vai parar, então, e os estudantes que estão começando, a ideia do projeto, né, Márcia, é isso mesmo, é poder trazê-los, né, para ter um espaço para, quer dizer, a Filipa fez a primeira apresentação hoje, né, a Vanessa já fez antes, mas já participou das lives lá da astrologia com aluno, mas, gente, essa é o caminho, muitas vezes isso trava, né, depois que o aluno se forma, e ele fica travado ali, não quer começar um trabalho de apresentar, porque talvez não tivesse as oportunidades, então é um objetivo do projeto, né, um grande objetivo do projeto é dar esse espaço para vocês, né? E é um espaço seguro. Vocês percebem que a gente está numa sala de aula, está transmitindo no YouTube, mas é um espaço seguro, onde temos profissionais, onde a gente pode dar a opinião também de como vocês estão se apresentando. A gente, concordo com a Carmen, sempre aprende, né? Eu aprendo todos os dias com os alunos, todos os dias com os alunos. Então, ver uma apresentação de um aluno, para mim, é uma alegria imensa, né? Uma grande satisfação mesmo. Eu sempre aprendo. Posso fazer uma pergunta para a Vanessa? Depois vocês podem fazer perguntas, tá, gente? Ai, que medo da professora fazendo pergunta. Não. Ó, no seu olhar, agora um pouquinho como executiva, né, que eu sei que você fez a transição, então você tem experiência corporativa, experiência profissional, começou a estudar astrologia, e eu sei também, que eu concordo, né, com tudo que ela falou com relação a ver o mapa como um todo, não adianta a gente só olhar um planeta, outro planeta, é que o tema de hoje era planetas, né? Mas, assim, na hora que você olha, estuda ali o mapa e conhece aqueles executivos, você conheceu aquela pessoa que exerce liderança, né? Ou um colega de trabalho, e você analisa o mapa, você vê alguma hierarquia assim, de interpretação? O que você acha que são os planetas que a gente precisa mesmo estudar assim, nesse quesito de liderança? É um tema específico, tá? Gente, de liderança, seria uma competência. O que você vê dessas pessoas com os planetas? De liderança, eu costumo olhar mais Sol e Marte mesmo, assim, de forma geral. E Plutão também, né? Eu costumo olhar esses três, o conjunto dos três, onde eles estão posicionados. Não tem uma regra, né? Eu atendi faz, sei lá, um mês. Eu atendi 4 executivos de uma indústria. Tá.
Eles, enfim, fecharam alguns... Isso eu vou comentar aqui, porque a Filipa estava falando da questão do casamento, e eu vejo que isso está se abrindo, sabe? Eram 4 irmãos executivos e que se abriram para esse tipo de coisa porque estavam no quiprocó lá, que ou eles se entendiam ter que vender a empresa. Então, enfim, partiram para a astrologia porque nada resolvia. Eu vejo que parece que está rolando um movimento, assim, sabe? As pessoas estão se abrindo um pouco mais. Aí os 4 eram executivos, assim, com mapas muito diferentes, mas uma coisa nesses 4 que era comum, os 4 tinham angulares ou Sol, ou Marte, ou Plutão. Ou Plutão. Ah, que interessante. Né? Era isso que eu queria saber. Se você enxergava um padrão, né? Dentro das pessoas que quisessem liderança em negócio, em empresa, na astrologia, porque pode ser um ponto de pesquisa, né? Sim, sim. E aí até me chamou a atenção, porque dos 4 tem um que é o CEO, que é o que lidera todos, e aí a hora que eu peguei o mapa dele, eu não sabia que ele era o CEO, mas ele era o único dos 4 que era de peixes. E aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né, porque tem um pouco dessa ideia enfim, do signo de peixes com relação à liderança, se doar e tal. Mas ele tinha outras coisas muito fortes no mapa que ele nem se via pisciano. Então, ele tinha angular Saturno, Plutão, Marte e o Sol, tudo angular. E aí... isso. Interessante, né? É bem interessante isso daí. Como os planetas falam alto, né? Essa questão. Se a gente fica só contemplando os signos, né? Exatamente. Os signos são como, né? Os planetas se expressam, mas os planetas são os impulsos mesmos, né? Que estão dentro da gente. E a gente tem esse hábito, né? Quando a gente bate o olho no mapa, a primeira coisa que eu olhei, falei, nossa, um dos executivos peixes, não é tão comum você pegar um mapa de executivo assim de peixes. Só que quando eu comecei a destrinchar o mapa dele, eu falei, nossa, ele não deve nem se ver assim. E não deu outra. Quando eu comecei a conversar com ele, ele não se via assim. Ele até se via mais pisciano assim no campo pessoal, tal, mas... E aí tinha a ver com o posicionamento do Sol também. Mas na vida profissional ele não se via. Engraçado isso. Interessante. Que mais, gente? Podem perguntar. Também queria falar também dar os parabéns para a Filipa e para a Vanessa, foram ótimas as palestras, gostei muito. E queria falar para a Filipa, e eu trabalho muito com isso também, com os planetas e a mitologia, né? E a gente pode atribuir, sim, uma correspondência na mitologia grega para o Urano da astrologia, que é o deus Ouranos, ou Urano, né? Porque o deus Ouranos era o céu, né? Que ele copulou com a Gaia, com a Terra, e eles tiveram os titãs, os filhos, os titãs e os hecatônquiros, né? Mas os titãs e os hecatônquiros eram forças da natureza, de tempestades, terremotos, tufões, e o Ouranos, ele sentiu repulsa pelos filhos, né? Pelos titãs. Então, o Saturno, ele traz isso no âmago dele, essa repulsa do pai, porque o Saturno era um titã, né? Na mitologia grega. Então, o que o Ouranos fazia? Ele mandava os filhos para o interior da Géia, ou da Gaia, né? Porque ele não tolerava os filhos, né? E depois, o Saturno é aquela coisa, um pai muito castrador e o filho vai lá e repete e acaba sendo assim com os próprios filhos. E o Saturno acabou repetindo com a prole dele, né? Só que ele engolia, né? Então, é um simbolismo muito bonito se a gente pensar no Ouranos, né? Como Urano, o céu, a mente, o que está acima, o racional, se opondo aos instintos, às forças terrestres, que o Saturno simboliza muito mais, né? Então, essa luta toda era o dilema que está no âmago do Saturno, né? Essa rejeição do pai e esse dilema que ele representando mais as forças terrestres e o Ouranos, as forças celestes, né? Então, quando a gente tem aspecto de Urano e Saturno, a gente pode pensar também nesse aspecto do Urano estar propondo mais a parte mental, de avanços, de se abrir para o racional, e o Saturno continuar querendo manter
o conhecido, né? O que o ego conhece, o terrestre, o conhecido. Então, que a gente teve muito aí esse antagonismo, né? Até o ano passado, de Urano e Saturno. Só que tem gente que atribui a correspondência para o Urano nosso, da astrologia, com o Prometeu, ou Prometeus, da mitologia grega, né? Porque o Prometeus era a divindade do fogo, e ele roubou o fogo da sabedoria dos deuses e distribuiu para a humanidade, né? Então, o mito do Prometeus tem muito a ver com também com esse lado aquariano de dividir o conhecimento, de igualar o ser humano, o mendigo e o presidente, são todos, de trazer a sabedoria para todos, né? Eu, particularmente, eu acho que o Prometeu, em parte, fala do nosso Urano, da astrologia, mas eu acho que o Ouranos acaba falando muito mais dessas forças, num sentido muito mais simbólico, né? Dessas forças que se opõem, né? Mentais e instintivas, cerebrais e essas coisas mais viscerais, né? Então, é legal quando a gente olha, eu me identifiquei muito com a palestra, quando a gente olha a ancestralidade dos nossos planetas, né? Porque os nossos planetas, eles são analogados com a mitologia romana, mas a mitologia grega veio antes, né? E daí teve o sincretismo e tudo virou meio que uma coisa só. Mas não é, né, a mesma coisa. O Poseidon não é igual ao Netuno. Como todo esse trabalho que eu faço, astrologia é uma coisa, psicologia é outra, não são iguais, né? A gente faz aproximações, mas o Netuno, com certeza, correspondência com Poseidon, Hades, né? Com Plutão e por aí afora, Marte, com Áries, Vênus, né? Com a Afrodite e tudo isso. Mas é bem interessante, né? Eu adoro essa parte toda e eu vou embora, né? E a gente sentiu muito na pele isso, né? Com os antagonismos que estava tendo até o ano passado de Urano e Saturno, né? Então, aqui no Brasil, a turma da esquerda, que eu identifiquei mais como uma coisa uraniana, vamos pensar, mental, racional, e uma outra polarização, querendo ficar no que é conhecido, né? Porque o Saturno também tem isso, são os limites, ele é o último planeta do que é conhecido, né? Do que já era antigo. Então, terminou no final do ano passado, né? Esse embate entre o pai e o filho, né? O Ouranos e o Cronos, né? Agora vamos ver se a gente deslancha aí, né? Depois dessa terapia familiar toda que teve do pai com o filho, essa constelação familiar. Vamos ver se agora a gente vai para todo mundo aprendendo para uma outra coisa, né? Que agora vai vir Plutão em Aquário, então agora é um outro momento coletivo, né? Eu acho que esse se esgotou bastante, né? E assim, é difícil o pai querer aprender com o filho, né? O filho, e quem sabe, eu acho que o resultado final possa vir a ser esse, né? Que um tenha aprendido com o outro, né? Depois de brigarem tanto. É verdade. Aí, acho quase que 3 anos aí de quadratura, né? A resistência, né? É a turma da resistência, né? Então, a dificuldade em... Porque o Urano fala, vamos mudar. Vamos o Saturno mudar. fala, você não vai mudar o que eu conheço. De jeito nenhum. Eu quero ficar no conhecido, né? O que o ego gosta é o conhecido, né? Mas e aí o que é Urano interessante. Vem pra... né? Os dois regem Aquário, né? Então, a gente tem o Saturno como antigo regente. Então, eu vejo esse embate, ele é produtivo, porque não dá para ter algo novo se não tem uma estrutura para se estruturar esse algo novo. Aí não vai conseguir. Então, quando existe uma conversa legal, um diálogo bom dos dois,
é quando acontece de fato as mudanças, em vez de ser só uma rebeldia sem causa, né? Também não adianta só ficar gritando, brigando, quero novo, e se não tem a estrutura para manter aquilo, aquela nova posição, né? Agora, quando eles estão brigando, que nem a Márcia falou, nesses últimos 3 anos dessa quadratura, é o embate das turmas da resistência, que não quero sair do lugar, não quero mudar de jeito nenhum, versus a turma que quer só gritar também não quer estruturar, só quer fazer a briga, a ruptura, a revolução. Não, né? Quando isso harmoniza, dá certo o negócio, dá mudança. E uma coisa interessante que eu observei em todo esse embate aí, como tinha pessoas aquarianas para o lado bolsonarista aqui no Brasil, né? Porque tem esse lado saturnino também em aquário, que é fixo, né? Sim. De se apegar às teorias. Sim, Às sim. vezes você pega um aquariano que tem muito planeta pessoal em Capricórnio, né, do começo de aquário, assim, ele vai muito para esse lado, para essa outra expressão, que, na verdade, é manter as teorias isso. e não mudar. Né? Não mudar. Né? Você pegar, às vezes, mapas que têm alguma ênfase em aquário e um Urano, um ascendente aquário, um Sol em aquário, aí você vê Urano em quadratura com Saturno. Sim. Né? Que eu conheço vários, assim, o conflito dentro da pessoa, eu acho que a gente pode reportar até chegar nessas questões do Uranus e do Cronos, do pai e do filho também. Né? Dá para ir longe nessa análise. Bom, gente, mas falamos bastante, né? É que eu me encantei com da Vanessa também, que é um lado mais que a Patrícia trabalha, né? Eu acho que daí ela se identificou mais. E eu, por coincidência, acabei me identificando mais, porque a minha abordagem é muito por aí também. São especialidades diferentes, né? 2 escolas, especialidades diferentes, e isso que é muito legal, porque enriquece, né? Os alunos vêm, né? Cada um vem de uma escola, e a ideia também é essa, né? É trazer as especializações também, não é? Cada aluno se identifica ali com o seu professor, com a sua escola, e traz temas, né? Muito legais, muito legais. Então, também quero agradecer vocês, viu, meninas? A Carmen estava com algum problema de câmera, não sei se ela conseguiu, tá, né? Eu ainda estou com o programa, não sei porque não voltou a ligar a câmera. Mas quero agradecer a sua participação da sua escola. Márcia, você quer deixar algum recado, alguma coisa assim? A gente vai deixar os links todos, tá? Eu só queria agradecer a participação da Carmen aí, de estar junto com a gente, né, Carmen? Muito legal, muito gostoso isso. A Patrícia também, que trouxe hoje, né? Eu senti bastante assim o tipo de ensino da Patrícia, deu para. E isso eu empatizo com vocês. A gente sente muita satisfação de ver que aquela sementinha que você plantou ali foi adiante, que não aprende só com a gente, mas a gente deixa, né, uma sementinha. E daí aquilo germinou, então eu também me emociona, eu gosto muito. E eu queria também terminar falando que o nosso próximo vai ser dia 15 de abril, tá, gente? Um sábado, né? Com escolas do Brasil, tá? E estão todos convidados, espero que vocês possam participar. Logo mais a gente começa aí as divulgações. Então, obrigada, viu, Carmen, Vanessa, Filipa e Patrícia. Obrigada, Patrícia. gente. Muito obrigada, Márcia. Eu vou finalizar, então, aqui no YouTube, tá bom? E a gente finaliza aqui na nossa sala de aula, tá bom? Um beijo, gente. Muito, muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.